Olá pessoal, esse é mais um Vale a Pena Pensar e hoje a gente vai falar de algo curioso, né, nesse Vale a Pena Pensar. Por quê? A população do leste europeu, que passou pelo comunismo e pelo socialismo de Estado, a população tem mais propriedade privada que as grandes democracias capitalistas mais ricas do oeste, como França, Itália, Alemanha e Inglaterra. E o que a gente analisa aqui é a casa própria. Casa própria é o principal bem, a principal propriedade privada de uma família. Porque a partir do momento que você tem a casa própria, você pode estabelecer outros planos, te dá uma segurança, né? Todo mundo. Aqui no Brasil sempre teve o marketing do sonho da casa própria, né? Por quê? Porque isso dá uma segurança econômica para a família e para as pessoas. Mas, ultimamente, né, com a ascensão da extrema-direita aqui no Brasil, sempre o discurso já antigo da extrema-direita de que o comunismo vai roubar a sua casa, eles vão invadir a sua casa, tem até piadas por aí com relação a isso. Olha para Cuba, olha a Venezuela, olha o que está acontecendo. São ditaduras, né? Enquanto um candidato de extrema-direita aí, que vocês conhecem, falava, olha Cuba, olha a Venezuela, ele comprava uma casa própria com malas de dinheiro. Chegou a comprar 50 casas próprias. Toda vez que falava, olha Cuba, olha a ditadura, olha o Maduro, comprava mais uma casa com malas de dinheiro. Então, esse é o sistema que dá um pouco essa diferença, né? Essa fantasia. Você cria uma fantasia, mas o importante é a gente pegar o que realmente está acontecendo, quais são os dados oficiais, né? Pesquisados e que realmente trazem esta realidade europeia. Bom, nos países do leste europeu, o índice de casa própria da população chega a 90%, mais de 90% em alguns países, 80%, 86% em alguns países. Já nos países do oeste, que são as grandes democracias, já cai para 60%, 70%. Em alguns casos, como a Suíça, que é um caso particular, 40% da população só tem casa própria. Isso é interessante porque a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. E esse é um problema lá, porque, segundo uma seguradora, apenas 30% da população tem renda para poder comprar uma casa média na Suíça. Então, o preço do imóvel na Suíça é muito alto e a população não consegue, além de ter um sistema bancário que, de certa forma, controla, né? Então, se brinca lá que a pessoa não herda a casa, né? Quando de herança, ele herda uma dívida, né? Porque sempre o sistema não estimula o pagamento dessa dívida. E no Brasil teve um avanço grande, né? Nos governos Lula e Dilma. Foram construídas 10 milhões de moradias, de casas próprias nesses governos. O que acabou com a chegada do governo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro parou de construir casa própria, demorou 3 anos, e na véspera da eleição, esse ano, ele contratou cerca de 2.500 moradias para entregar o ano que vem, em 2023. 2.500 moradias, no Casa Verde e Amarela. Esses dados são de entidades do próprio setor de habitação, né? Enquanto no governo Lula chegou a ter a construção de 500 mil casas contratadas para construção em um único ano. Por isso que chegou a 10 milhões de moradias, né, nos governos Lula e Dilma. Então, essa situação é muito curiosa, porque você tem os países que passaram pelo comunismo, pelo leste europeu, mais propriedade privada do que os países capitalistas tradicionais. E isso é a dificuldade que acontece porque no capitalismo você tem este estímulo, né, às leis de mercado, né? E quando o Estado precisa compor essa lei de mercado, precisa equilibrar isso para que a população tenha acesso.
né? Senão a população não consegue ter acesso à casa. Então esses dados são interessantes e esse foi o Vale a Pena Pensar dessa semana. Um abraço!